Buenas, indiada, Rafa no banhado aqui. Me completa mais uma volta para casa de 74. Galera, eu vou dar meus 2 cents, né? Na questão do Arthur Petri e nosso querido Dom Sandro. Claro, eu como sempre atrasado nos negócios, né? Isso era a treta da semana passada e eu fiquei na minha. Por causa dos rolos que eu tava resolvendo, não consegui lidar com isso aí. Mas aproveitando agora que eu tô aqui dentro do carro, tem muita coisa pra fazer, eu vou dar minha opinião, né? Bom, cara, o Petri, eu tenho um vídeo, eu recomendo vocês assistirem, que é o vídeo do Ratão. O título é O Arthur Petri nos traiu. Esse é o título, que é muito interessante. Hoje eu vou trazer uma visão que não discorda em nada do que eu falei lá, mas adiciona componentes que, à medida do que o tempo foi passando, se tornaram assim verdadeiros e tal. Cara, o Petri, velho, ele é um cara fundador aqui vamos dizer assim, dos podcasts, né? Ele estava entre os primeiros. Teve uma camada, até eu falo lá no meu outro episódio, teve uma camada bem anterior ao Petri na questão de podcast, mas da esgotosfera o Petri abriu a porteira, né? Acontece o seguinte, galera, que o Petri e as pessoas, né, deixa eu dar uma ilustrada, as pessoas que ouviram o Petri do passado, elas não conseguem reconhecer o Petri hoje. Cara, e também o pessoal tem uma memória afetiva ao trabalho do Petri antigo. Essa memória afetiva, ela é enganosa, tá? Sabe aquele filme que tu assistiu quando tu tinha 15 anos, 14 anos e tu acha do caralho, mas se tu assistir hoje de novo tu vai achar uma merda? Ele é mais ou menos o trabalho do Petri, cara. O trabalho do Petri era feito de... Ele teve eras boas, momentos muito bons no podcast e momentos horríveis no podcast. Então ele não existiu um grande trabalho fodão do Arthur Petri que mudou. Não, cara, o Petri teve altos e baixos. Então teve a época que ele determinou em virar stand-up comedy lá, que ele tentava fazer textos de improviso nos podcasts dele. Então ele fazia piadas muito ruins mesmo, cara. Era muito ruim o podcast naquela época. E teve uma outra época onde ele falava mais de depressão e tal. Teve uma época muito boa que ele falou de política. Era bem red pilado naquela época. Mas quando chegou o mainstream, a possibilidade do mainstream, ele teve, cara, que abrir mão de tudo o que tinha do passado dele. Ele teve que negar o próprio passado. Sabe aquele cara que fala assim: olha, meu, eu vou te dar uma oportunidade e tal, mas tu tem que parar de falar com teu pai, com a tua mãe. Tu tem que fingir que tu não nasceu na cidade tal, sabe? Pra que as pessoas aqui te aceitem. Aí tu fala assim: pô, um cara que faz isso é um cara sem caráter e tal. Bom, o Petri é esse cara, tá? É o cara que, quando teve a oportunidade bateu na porta dele, ele agarrou e foda-se, entendeu? Eu me lembro, inclusive, eu tava na audiência dele na época que o Maurício Meirelles e ele se aproximaram. Eu achei que os dois iam brigar e tal, os dois ficaram amiguinhos. Concordo com o que o Petri fez, né? E isso levou o Petri até hoje lá onde ele tá. Outra coisa, o trabalho que o Petri faz não é genial, cara. Ele senta e deixa uma segunda pessoa falar. Acontece que isso tá na moda, no momento. Às vezes as pessoas são a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Então ela acaba se beneficiando disso. Imagina que tem uma onda que tava vindo, o Petri tava bem na hora com uma prancha e ele sabe surfar, surfou, entendeu? Então o Petri conseguiu esse acesso, né, vamos dizer assim, ao mainstream, e agora ele paga um tributo ao Deus mainstream. Ele tem que fazer uma oração. Imagina que tem uma estatueta de um Deus lá chamado mainstream, e
E se o cara não fizer uma oração, ficar de joelhos lá e rezar pro Deus mainstream, o cara começa, as benesses, os favores que aquele Deus faz, começam a sumir, né? O Deus para de fazer os favores. Então o Petri precisa disso. O Petri tem que se afastar tanto do passado dele, que nem convidados para aquele podcast dele ele teria. A gente sabe, nós que conhecemos o Petri da antiga, nós sabemos que ele é um cara que, se ele tivesse na mesma vibe e tal, daquela época lá, não é vibe, né? Mas se ele tivesse nas mesmas condições daquela época, que é o cara fudido que tem que trabalhar pra viver. Quando eu falo trabalhar pra viver, cara, não quero menosprezar o trabalho de podcaster mainstream, tá? Só que o trabalho de podcaster mainstream é bem mais fácil do que o trabalho de uma pessoa normal, né? O cara vai lá, senta, fala deixa o Jacan falar, deixa o Ronaldinho Gaúcho falar, deixa o negócio, depois encerra o programa e vai embora, faz umas piadinhas e vai embora. O cara, pra continuar nessa mamata, que é tipo, isso aqui é como ganhar na loteria, cara, tá entendendo? É como ganhar na loteria. Eu não tô dizendo que qualquer um faria o negócio que ele faz, tá? Porque precisa de carisma, precisa de certas condições, precisa ter reunir certas condições pra poder continuar isso aí, pra poder fazer isso aí, né? No caso do Petri, ele reúne algumas condições. O cara é bonito, o cara tem os dentes bem bons, o cara tem uma mulher boa, o cara tem uns bons amigos, o cara tem uma pessoa que tem um visual agradável e ele tem um certo carisma. Pronto, senta ali, deixa uma pessoa relevante falar sobre algum assunto, né? E a gente sabe que o Petri é um cara talentoso do passado. Por exemplo, a gente sabe que ele conseguiria fazer um podcast de verdade, que sentar e falar 1 hora, por exemplo, sozinho, pegar um tema e esmiuçar. Isso que a gente vê hoje não é podcast, galera. Isso que a gente vê hoje é Jô Soares na internet, entendeu? No caso do Petri, provavelmente ele ainda tem produção, que nem o Jô Soares tinha. O Jô Soares nem sabia as pessoas que estavam indo na frente dele. Ele tinha um livrinho, a pessoa ia no Jô Soares, ela fazia uma entrevista com a equipe do Jô Soares, com jornalistas. Esses jornalistas pegavam as melhores perguntas com as respostas mais interessantes, né? E entregavam ali um papel ali pro Jô Soares. O Jô Soares falava assim: estamos aqui com fulano, ele lendo o papel, o nome do cara. E fulano é pintor, escultor, gladiador, e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem. Fulano, me conta aquela história lá que tu falou conheceu o Picasso. Aí ele, eu conheci o Picasso, tá. Essa pergunta, me conta da onde vem o Picasso, tá? De onde tu conheceu o Picasso. Essa pergunta tá no papel, no papelzinho que ele tá lendo ali, que foi uma informação extraída numa entrevista de verdade que aconteceu antes do programa, né? O Petri deve ser brifado também, entendeu? O negócio do Flow lá, o Flowverse, ele tá muito profissionalizado, entendeu? Tem um Flowverse rolando, tá muito profissionalizado. Então, cara, eu consigo ver o maconheiro do Flow lá fazendo entrevista e tal, mas eu não consigo ver os dois, o gordo e o maconheiro, conversando entre si por 1h30 e sendo alguma coisa interessante pro grande público, né? O Petri a gente sabe. Então o Petri é um grande, cara, é um grande desperdício, né? A gente vê isso. Só que é aquele negócio, o Petri quer algo além disso? Não, velho. Ele foi sempre bem claro nas questões dele de ser a favor de ser uma puta do dinheiro, que ele mudaria qualquer coisa que oferecessem dinheiro pra ele iria e tal. Claro que isso era uma piada, mas tinha um fundo de verdade. Então, agora pro Petri sobreviver no
no mainstream, ele tem que fazer essas orações, esses sacrifícios para o Deus mainstream, que é cuspir na cara do pessoal que antes estava junto com ele, que era a própria audiência dele, né? É cuspir, escarrar, é cuspir e olhar pro Monark depois e dizer: Monark, tá vendo, ó, eu não tenho nada a ver com esses caras, hein? Esses caras eu nunca vi, eu não conheço e tal. Então, o ataque que ele fez ao Dom Sandro, cara, o Dom Sandro tava respondendo uma convidada dele, foi totalmente desproporcional, infantil, né? Infantil e também uma mangina, né? Ai, mulherzinha, falaram mal. Cara, a mulher falou uma besteira, tomou uma refutada na internet. Qual o problema? Não foi o que sempre aconteceu, né? E aí eu vejo que o Petri também, ele tá cada vez menos profundo, sabe? Ele teve uma época, se tu pegar lá atrás, o Petri lá atrás, antes de ser possível, não tinha nem site, ele gravava o podcast, publicava no Mediafire, cara, que era um site tipo Mega Upload, Rapid Share, e a galera tinha que achar o podcast, cara, tinha que ir lá baixar, sabe, sei lá, não tinha 100 ouvintes, entendeu? Então hoje o negócio mudou, hoje é televisão, entende? É o cara tem que falar as coisas que vão gerar cortes, fazer não sei o que, dividir o programa e entregar. Tanto que quem tá gravando podcast é humorista e tal, né? São pessoas que tem nada a ver com o negócio de produção de conteúdo de podcast e tal. É realmente, tipo assim, uma moda que vai acabar, tá? À medida que encher o saco o formato ou acabar os convidados, possíveis convidados. O cara vai chegar um momento que não vai dar pra chamar o Jô Soares, o Jô Soares não, desculpem. Não vai dar pra chamar o Silvio Santos pra ser entrevistado, entendeu? Um podcast. Então o cara vai ter que baixar, vai ter que ir pra trás. Daqui a pouco tá o Flow, o Flow já tá assim, né? Ele tá convidando caras aleatórios que aparecem no TikTok fazendo 2, 3 vídeos que chegam a 1 milhão de pessoas pela própria natureza da ferramenta de espalhar aquilo. Caras totalmente sem assunto, irrelevantes, pra ficar lá com eles, porque eles não tem mais quem chamar, cara. Entendeu? Eles vão chamar quem? Acabou o número de pessoas, entendeu? Então, se os caras não conseguem sustentar um assunto que é do interesse do público deles e tal, eles não têm público, cara. O que eles têm? Quem tem público? O público o público que eles têm é dos convidados. Então, é um público que entrou lá, se inscreveu porque eu vi um vídeo lá do cara que biólogo, não sei o que, do cara do Minta para mim, foi juntando gente lá, aglomerando. Só que essas pessoas estão interessadas no que o Monark tem a dizer, no que o Petri tem a dizer, no que o gordinho lá tem a dizer, não estão interessadas. Então vai chegar um momento, cara, que isso aí já tá perdendo força, entendeu? Sabe quando um carrinho tá subindo uma lomba assim, ele tá começando a falhar? E é o que tá acontecendo com os podcasts. O que vai fazer os podcasts voltarem os caras estragaram o formato, sabe? Os caras destruíram o formato podcast. Vai fazer ele voltar às suas origens, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. O Dom Sandro, apesar de eu gostar, a gente simpatiza com o Dom Sandro, né? O Dom Sandro é um cara que vamos dizer assim, sem maldade, né? Um cara que ele tá, vamos dizer assim, numa abnegação. Ele tá fazendo o trabalho dele de graça, né? Ele não tá vislumbrando um enriquecimento, não tá vislumbrando views, nada. Ele tá fazendo um trabalho social dele, entendeu? Ele ser ridicularizado e atacado por responder a uma pessoa que participou lá, uma convidada, é ridículo. Por quê? Porque o Petri tá fazendo isso de forma falsa. Ele tá fazendo isso apenas para pagar o tributo, o pedágio ideológico pro pessoalzinho lá
que controla esse negócio todo, que é o YouTube, que é quem pode aparecer, quem não pode. Então isso é muito triste, né? É bom pro Petri, porque o Petri tá lá comendo mulher gostosa, ganhando dinheiro e tal. Parabéns, né? Parabéns, meus fucking bens. Que continue assim. Mas é triste pra quem viu, quem conheceu o Petri lá de trás. Mas também é injusto, né? Seria injusto da nossa parte a gente querer o Petri lá de trás, né? Tipo, olha, Petri, continua fracassado aí e tal. Pra gente continuar ouvindo teus lamúrios aqui num podcast. Não. Isso é sacanagem, né? Mas nessa questão Dom Sandro e Arthur Petri, eu fico 1000 vezes com o nosso querido Dom Sandro. Grande abraço, ratão, desliga nós.